Olá, amigos do canal do Jesus Redivivo no YouTube, iniciando mais uma dose de luz com Emmanuel, a nossa sessão diária, que vai ao ar às 6h45, de segunda a sexta-feira, trazendo a palavra balizada do benfeitor Emmanuel, e nós estamos estudando aí um assunto que é realmente, todo mundo a gente pode conversar bastante, mas que ninguém tem uma total moral para poder falar. Então a gente deixa a luz e o foco em Emmanuel, porque ele está falando de sexo e de vida, e nós estamos no capítulo de compromisso afetivo, né, que é um capítulo bastante interessante e importante. E nós deixamos o benfeitor com o Evangelho à luz do Espiritismo nos trazer essas informações e nos recomendar nos cuidados em preservar nossa própria consciência diante do dever junto aos nossos semelhantes. Vamos encerrar a lição, o último parágrafo, tá, gente? Esperando que vocês tenham gostado, curtam aí, compartilhem, comentem o material. Hoje à meia-noite nós temos a nossa dose de luz, desculpem, o nosso momento de oração com Jesus e os amigos da fé, com o nosso querido José Carlos, né, que vai estar fazendo as orações com os nossos irmãos. Bom, diz Emmanuel, sabemos que a justiça humana culmina punições, ou seja, oferece punições para os atos de pilhagem na esfera das realidades objetivas, né? Então a lei, ela prevê inúmeras punições para quem rouba, para quem retira os bens dos outros, enfim, considerando a respeitabilidade dos interesses alheios. Muito por óbvio, muito por lógico. No entanto, os legisladores terrestres perceberão igualmente um dia que a justiça divina alcança também os contraventores da lei do amor. A justiça divina alcança esses contraventores também, gente, e determina se lhes instarem nas consciências os reflexos do saque afetivo que perpetram contra os outros. Não tem como a pessoa se libertar da consciência, gente. A consciência é a lei de Deus em nós. Então não tem como, a gente pode ir iludindo a consciência, a gente pode ir disfarçando, utilizando de sofismas para justificar as nossas atitudes, mas não adianta, chegará o dia em que nós estaremos frente a frente com ela. Daí procede a clara certeza de que não escaparemos das equações infelizes dos compromissos de ordem sentimental, injustamente menosprezados, que resgataremos em tempo hábil, parcela a parcela, pela contabilidade dos princípios de causa e efeito. Olha só que lindo, gente, que Emmanuel nos fala. Como ele consegue sintetizar com tanta beleza e verdade, não é? Os postulados do espiritismo cristão, quando nos fala da lei de ação e reação, que eles são parcelas que nós vamos resgatar. No tempo certo, gente, não tem como nós fugirmos, nós teremos que resgatar, porque existe uma contabilidade individual, onde pesam os nossos atos na lei e os nossos atos fora dela. Reencarnados que estaremos sempre, neste sentido, até exonerar o próprio espírito das mutilações e conflitos auridos no clima de irreflexão. Ou seja, enquanto nós não exonerarmos do espírito, não limparmos essa roupa suja no palco terrestre, nós vamos continuar reencarnando para poder reparar o mal que causamos. Até exonerar o próprio espírito, aprenderemos no corpo de nossas próprias manifestações, ou no ambiente de vivência pessoal, através da penalogia sem cárcere aparente. Olha só que interessante, gente. O que Emmanuel está falando para nós? Que nós vamos aprender a respeitar o nosso semelhante no nosso próprio corpo, nas nossas próprias manifestações, nas limitações afetivas, nas limitações de cunho sexual. Muitas vezes, quando o indivíduo se apresenta desejoso até de ter filhos e acaba se mostrando infértil, a mulher também, muitas vezes, na busca da maternidade não consegue. Quantas situações não é, que são manifestações da lei em nosso próprio corpo de manifestações. Quantas situações que são manifestações da lei em nosso próprio corpo, que se manifestam no nosso corpo físico. E é uma penalogia, é uma pena, gente, que não tem cárcere. É uma pena que começa na nossa consciência e que vai se expandir pelo nosso instrumento de carne que nos representa na Terra, até que a gente aprenda a respeitar os outros.
que nunca, então, através dessa pedagogia, nós nunca aprenderemos que nunca lesaremos ao outro sem lesar a nós mesmos. Fica aí a lição do benfeitor Emmanuel, um chamado de atenção para todos nós, gente, que nós esperamos que a gente possa refletir em quem chegar essa lição através da internet, que confere aí tanta, expande tanto a possibilidade de nós conversarmos, né? Novamente afirmando, nós não somos aqui nenhum professores ou legisladores morais, nós não temos condição disso. A gente faz isso para a gente poder aprender junto com essas palavras dos benfeitores amigos, e nós não encontramos uma explanação a respeito da sexualidade, dos compromissos afetivos, da lesão sentimental, é feita de uma forma tão sublime como a que Emmanuel faz, chamando-nos realmente a atenção para que a gente se preocupe muito em consultar a consciência sempre que nós nos decidirmos a nos entregar às experiências da vida. Porque nós não, voltamos a falar, ninguém vai passar batido da lei se lesionar o coração do seu semelhante. Nós vamos ser colocados em situações muito complicadas e tudo o que acontecer passa a correr por nossa conta. Fiquem com Deus, um grande abraço para vocês, muito obrigado pela presença aí no nosso canal essa semana toda, com os nossos amigos de quarta-feira à noite, com o nosso amigo César Carneiro, todos os dias também às 18 horas, com o nosso querido José Carlos. É um trabalho feito de coração para coração, com toda a singeleza, gente, toda humildade, mas no desejo de que nós possamos cada vez mais crescer em Jesus. Um grande abraço para vocês, bom fim de semana e até a semana que vem.